Ok, minha gente, já de volta. E o nosso bate-papo agora é com o Marcos Basílio. Marcos Basílio, aqui no nosso programa. Você teve aqui esse ano? Não, né? Não, segunda vez, né? Segunda vez, Segunda vez. sim. A gente ficou assim um tempão sem o pastor chegar aqui no programa, né? E a gente tem muita coisa para conversar, para fazer um bate-papo nessa antivéspera de feriado, nesta quinta-feira. Basílio, tudo bem? Tudo bem, Hélio. Que honra poder voltar Não, que aqui, cara. não é? Que isso. Estar fazendo parte desse programa que é um sucesso na manhã das famílias de Teresópolis. A informação chega, o dia a dia, e muitas informações que contribuem muita não é, coisa. para o nosso dia a dia, a nossa vida, Hoje a nossa reflexão, principalmente. Hoje eu atrasei um pouco a minha chegada aqui, trânsito de manhã cedo. E quando eu cheguei aqui, eu li as matérias, né? Você vê matérias importantíssimas. Muito, Coisa importante. né? Isso. A matéria da pediatria, da saúde aqui em Teresópolis, coisas importantes, a participação de vereadores. A gente traz todo dia uma informação de destaque e outras tantas, mas sempre falando de Teresópolis. Isso é muito bom. Eu ainda peguei aquela parte que você estava orientando. Esse final de semana é um final que movimenta a nossa serra. Não é? Subindo e descendo. Descida. Ontem, por exemplo, eu fui para o Rio, de lá fui a Friburgo e vim por Friburgo. Né? Então, com esse tempo, com a neblina, essa época já começa. É verdade. E preocupa muito. Né? Mas ele começava batendo papo falando sobre uma pesquisa que foi feita ontem, a pesquisa Quest. Você tem aí esse início de ano, início de governo, você tem várias coisas acontecendo. Eu acho que a pior delas foram aquela invasão às escolas e que morreram 4 crianças, foram assassinadas 4 crianças. Numa outra escola, uma professora foi morta e mais 2 escolas aí que a polícia conseguiu descobrir. E uma família no Rio Grande do Sul envolvida com o neonazismo. Quando a polícia invadiu lá, pegou os pais, que não sabiam que o filho tinha tudo aquilo dentro de casa, mas é impossível você não saber que teu filho tem bandeira, arma, livros, falando sobre nazismo. Enfim, isso é uma coisa. A inflação, a situação do mundo, a situação de guerra na Ucrânia, uma série de situações muito ruins. E a preocupação do brasileiro, de acordo com essa pesquisa, é se a gente vai pagar mais ou menos imposto em cima das compras do aplicativo. Essa é a preocupação do brasileiro. Deixa assim, né, a gente muito pensativo, porque não é o maior problema hoje essa taxação do aplicativo. Sim. Nós estamos aí com problemas muito mais sérios, graves, e que afeta diretamente no nosso dia a dia, quer seja na economia, no bolso do consumidor. Né? Claro que discutir também esse tema, vai taxar, não vai. Mas não pode ser o tema da maior importância. Nesse momento, o tema principal, né? A preocupação principal. Né? Nós temos problemas mais sérios, né? Esse que você relatou, desses incidentes aí em escola, crianças que foram mortas. Isso é uma condição muito grave, uma situação que precisa ser pensada, refletida, combatida, buscar os mecanismos, né, para uma discussão nacional em torno das cidades. Não é? O que fazer para tirar isso da mente das pessoas? Né? Como A motivação, ser humano, né? pode chegar a um ponto de... Já pensou, você invadiu uma escola, crianças inocentes que, né, têm um direito de viver a sua vida. Nós já estamos lá viramos o cabo da Boa Esperança, né? Já estamos na contagem descendo a escada final. Agora, cheio de vida, de expectativa, tem sua vida abortada simplesmente por um ato que fica até difícil de se qualificar esse ato. Aí você faz uma pesquisa, a preocupação maior do brasileiro é se vão taxar sites de compra no exterior. Essa é a grande preocupação do brasileiro. Se a gente for, no caso dessas crianças, você vê que nem foi divulgado ainda, a polícia ainda não descobriu a motivação do crime. O que levou a esse cara a entrar numa creche
e ferir e matar 4 crianças. 4 criancinhas, meu Deus. E ele matou 4 crianças. Qual foi a motivação do crime? É isso que tem que saber. O que levou a ele a fazer? E você descobrindo por que o cara fez, você pode evitar novos casos. Perfeito, porque aí você vai na causa, né? O motivo, o que está por trás daquela reação. E aí isso ajuda a você criar um programa de orientação, de investir, né, nessa área do ser humano, de despertá-lo a ter uma consciência, a olhar para si mesmo, refletir sobre a sua vida. Claro que todos nós temos frustrações, todos nós temos problemas, enfrentamos desilusões. Não adianta a gente fugir dessa realidade, quer seja independente da sua religião, né? Todos nós nascemos em um lar e esse lar sofre problemas, há desajustes familiares, desentendimentos de marido e mulher, há conflito entre irmãos, há a questão do status social e um nível social que você tem, que você é criado, o ambiente, mas nada disso justifica uma ação dessa, porque quando você olha a carreira, o sucesso, ele tem isso. As pessoas veem muito o sucesso da pessoa, quando ela está no auge, na fama, no status, mas ela não tem, muitas das vezes, a informação do que aquela pessoa passou para chegar àquele nível de sucesso. Humilhações. Ela teve que, não é, superar momentos difíceis, e aí depois ela chega no auge, mas ela percorreu um caminho. Parece que é tudo muito fácil, muito simples, que eu sofro, o meu sofrer é consequência de responsabilidade de outros. A gente muitas vezes não assume, né, a nossa culpa, não assume, não é, a nossa reação diante dos fatos da vida. É uma tendência natural da gente arrumar um bode expiatório, alguém que vai assumir essa culpa, e em cima disso a gente vai distorcendo o nosso caráter, a nossa personalidade e justificando os nossos erros. Você enfrenta esse problema na igreja? Muito, não é você, não é você. O dia a dia pastoral. Mas no dia a dia, você pega pessoas muito, assim? as pessoas com os seus problemas. Mas eu acho interessante é isso, é ela ter uma válvula de escape. Alguém que ela possa procurar para ajudar a organizar a sua vida. Pontuar onde está o problema, igual você falou. Eu tenho que se levantar. O que motivou esse rapaz a tomar uma atitude dessa? Quando você levanta ali, a pessoa te procura e ela expõe o problema, você que está de fora, você tem uma visão, não é, apurada, uma visão tranquila, serena. Porque quem está dentro do furacão está envolvido e muitas das vezes ela não acha o caminho para seguir, para sair daquela situação. E é nessa hora, quando você tem alguém, um mentor, um pastor, conselheiro ou seu líder religioso, você vai procurá-lo, ele vai te ajudar o quê? A enxergar, a ver a esperança, a ver a luz na frente. O dia de hoje está difícil, o novo amanhã, né, pode ser muito melhor. Eu botei nas redes sociais o momento em que vivemos. E a pergunta que eu fiz aqui ao Basílio ficou estranha, porque ele respondeu realmente o que eu perguntei, mas as pessoas podem ter entendido assim. Será que o Hélio perguntou se na igreja tem pessoas querendo atacar escolas? Mas não foi isso. Não. Eu falei, na igreja as pessoas chegam com muitos problemas. Exatamente. O pastor tem que ouvir. Como é que funciona isso nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Olha, isso a gente pode até, né, voltar um pouquinho atrás, a pandemia. Naquele momento de fechar tudo e as igrejas entraram nesse processo, a gente conseguiu sensibilizar as autoridades, né? E aí a gente tem que dar honra a quem honra, o prefeito Vinícius, que era o comandante daquela situação difícil. Eles foram muito sensíveis e entenderam a importância do papel, não é, dos pastores nesse momento em ajudar a conversar com essas pessoas, aqueles que foram mais, né, assim, atacados, aqueles com mais sequelas, aqueles que emocionalmente
ficaram desestruturados. É fundamental o papel do conselheiro, do mentor, de alguém que tem esse know-how para ajudar a pessoa a sair dessa situação. A impressão que você me passa, e é óbvio que é assim, é que você tem que estar sempre estudando, né, Basílio? Você tem que dominar praticamente todas as áreas. Claro que você não vai conseguir se aprofundar, você não vai conseguir, não é, ser catedrático em todas as áreas, mas você tem que ter um amplo conhecimento, até porque quando faltar a capacidade em você mesmo para ajudar aquela pessoa, você saber orientar, indicar alguém que vai naquela área dar o suporte que ela está precisando. Você chega momento, já chegou um momento, você como pastor, de ter que encaminhar uma pessoa para um psicólogo ou psiquiatra? Perfeitamente. A gente, normalmente, Você sentiu o essa caminho necessidade? do psicólogo para o pastor, ele é melhor do que diretamente para o psiquiatra. Por quê? Porque você encaminha para o psicólogo e o próprio psicólogo vai fazer essa análise. Ah, sim. Aí o psicólogo encaminha para o psiquiatra. Psiquiatra, Perfeito. né? Perfeito. Só quando o caso é muito, né, mais acentuado, grave, você vê que é uma situação de emergência, aí você indica direto um médico, né, Tá, naquela mas área. você também chega momento em que você encaminha uma pessoa para um psicólogo, então. Perfeitamente. Nós não podemos desprezar a ciência. O nosso papel pastoral, religioso, não é o espiritual. Nós trabalhamos com a Bíblia, com a palavra de Deus, mas não podemos desprezar a ciência, o conhecimento, não é tanto na parte da medicina, da psicologia, não é? Isso é fundamental. Deus deu sabedoria ao homem, naquilo que o homem avança, não é? No conhecimento. Isso é para ser desfrutado, repartido pela humanidade. Eu com esses anos todos de trabalho, né, que eu tenho à frente de rádio e televisão, eu também já aprendi a ver, já consigo ver. Às vezes as pessoas me procuram, ou dentro da própria igreja, eu vejo as pessoas chegando para os pastores e falando que precisam de uma ajuda, e obviamente, vamos falar de Deus, mas você sente que a pessoa está precisando de uma ajuda além da espiritualidade, que é uma ajuda da medicina, da psicologia. Exatamente. E você, em outras áreas também, às vezes até econômica, a pessoa chega para você em uma situação que está levando ela ao fundo do poço, é a questão econômica, de reorganizar a sua vida, e você, não é, procura encaminhar para uma consultoria financeira, para que a pessoa consiga se organizar e consiga equilibrar a sua situação. Te preocupa as redes sociais? Muito, porque são os dois lados. Você tem o lado bom, né, da rede social, porque ela aproximou a humanidade, mas o outro lado, que é da desinformação, da informação rasa, né, dos fake news, isso aí toma o dia das pessoas, a pessoa embarca num fake news, coloca aquilo na cabeça, vive aquela angústia, quando chega lá no final das contas era uma mentira, alguém, né? Eu não sei como o ser humano tem essa capacidade, você vê, né? Nós falamos aqui a questão aí dessa pesquisa, mas como o ser humano tem essa capacidade de entrar numa rede social, criar uma fake news, aquilo vai movimentar a vida de milhões de pessoas que não sabem filtrar, infelizmente, e ela embarca, ela vai sofrer um dia, 2, 3, uma semana, um mês, até ela ter a informação de que aquilo ali não era uma verdade. Pois é, gente, porque quando eu botei lá o momento que nós estamos vivendo, que a gente está vivendo um momento muito difícil no mundo, né? E qual é a visão que nós devemos ter agora? Fala-se no fim dos tempos. Existe o fim dos tempos? A gente está vivendo isso? No plano de Deus, não é? Deus tem um plano na história da humanidade. E é óbvio, aqueles às vezes que entram em conflito, mas tanta maldade. Então Deus está agindo na história, mas vai chegar um ponto final, aonde vai voltar
ao estado original antes da queda do homem. E nós teremos, não é, quando Deus estabelecer isso na consumação, novos céus e nova terra. Não é? Só aqueles que forem aprovados é que vão desfrutar desse novo céu e nova terra. A gente, nesse momento, por exemplo, a gente está vivendo aí a guerra da Ucrânia, não, a invasão da Ucrânia, mas não vou entrar na área política, não. A invasão da Ucrânia pela Rússia. E no Sudão, não sei se você viu, está acompanhando a história do Sudão, o Sudão está um negócio terrível, é um país da África, um país muito pobre, um país muito, muito pobre mesmo. As pessoas estão morrendo na rua, que existem dois poderes brigando pelo país. É um país desse tamanho, né? O poder que são os generais, brigando com outro grupo de generais que viraram milícias. E o povo está sofrendo. E o resto do mundo, é onde eu queria chegar, Basílio, o resto do mundo, os grandes países, as grandes potências, não estão preocupados com o que vem acontecendo. Exatamente. O que você observa? E aí vem a minha pergunta. É o fim dos tempos? Isso caminha, isso é um processo que está somando para isso, a intensidade disso, porque o que vai acontecer? Você colocou uma coisa importante. Essa movimentação ela vai corroborar justamente para novamente se estabelecer um governo mundial. Porque é a questão que você está colocando, tem um problema, né, pontual ali no Sudão, na África. Tá. Por que a ONU não entra lá com uma intervenção? Porque está vendo que a população não tem como reagir, são duas forças, né, armadas, equipadas, de pessoas que estão lutando por poder e não estão preocupados quem está morrendo, com que a fome, a miséria está chegando, a briga do poder. Então, mas é uma coisa lá nacional, então a ONU não pode chegar de imediato. A tendência futura é essa, de empoderar, de haver dar poder a um órgão, para que esse órgão tenha mais poder para intervir. Mas isso vai resultar em outro problema, que será esse governo mundial, que da moeda única que você está vendo aí, nós estamos nessa tramitação da moeda do papel para o digital. Sim. E isso lá no final, você sabe que na moeda digital, alguém vai ter o controle disso tudo aí. Com certeza. E quem for empoderado para isso vai ter. Então, o 5G, o 6G, a tecnologia vai empoderar, vai também dar poder a essa unificação. As coisas estão se formatando, né? A plataforma está sendo formada para isso. Você está vendo aí a inteligência artificial, como isso evoluiu, né? Pois é, mas isso eu não vejo como uma coisa boa. Esse é o problema, né? Porque quando você olha primariamente, você tem aquela falsa sensação que vai ser bom. Porque pois é. Você vai ter um maior controle, o dinheiro, né? O dinheiro sujo não vai ter como ele circular. Como você vai agora, hoje não, no papel, você tem o caixa 2, você tem a corrupção. Quando você vai para o dinheiro digital, isso aí vai dificultar esquentar esse dinheiro, lavar esse dinheiro. Essas fontes que vivem, né, do submundo, da ilegalidade, elas vão ter um baque. Aí você, isso é bom. Com controle, podendo te identificar onde você está. Em um rapto, né? Você pensa, a pessoa foi raptada, não tem mais como, vai ser localizada, porque a tecnologia vai permitir isso. Mas, por outro lado, aí vem o lado ruim. É o controle de quem dominar isso vai ter o poder e vai ter o controle. Vai ter o poder no mundo todo. O poder do mundo todo. Está se caminhando para isso. A questão aí da teoria da conspiração, isso é assustador. Mas no meio disso tem muita verdade. Isso é assustador. Aqui, minha gente, deixa eu falar com vocês sobre o Supergás Brás, 2643-4497. 2643-4497, Supergás Brás, a gente volta já.